Como é que pode uma pessoa que nunca recebeu um único voto criar uma lei que todos nós precisamos seguir? Essa é, sem dúvida, uma das questões mais complexas de qualquer democracia. E é isso que a gente vai desvendar hoje. Pois é, essa pergunta está bem no centro das democracias modernas. Parece um paradoxo, não é mesmo? Um indivíduo sem mandato popular criando uma regra que afeta a vida de todo mundo. Como é que isso pode ser legítimo? Olha só, de um lado a gente tem o legislador. A autoridade dele vem direto das urnas, do voto. A legitimidade é clara. Mas aí do outro lado, temos o juiz, que não foi escolhido diretamente pelo povo. E isso cria uma tensão fundamental, bem no coração da separação de poderes. Então, como é que se resolve esse dilema? Se o juiz que não foi eleito pode, na prática, criar leis, o que impede que esse poder seja usado de forma arbitrária? Bom, a resposta está num sistema. Um sistema de 4 pilares que, juntos, dão legitimidade ao poder dos juízes. O primeiro pilar dessa estrutura toda é o que a gente chama de legitimação pelo processo. A ideia aqui é bem simples. Mesmo que alguém não concorde com o resultado final, a forma como a decisão foi tomada pode, por si só, fazer com que ela seja vista como legítima. Ou seja, a legitimidade não vem da decisão em si, mas da justiça do procedimento. Se as regras do jogo são justas e seguidas por todos, o resultado, seja ele qual for, se torna muito mais aceitável. Pensa só, é como num jogo de futebol. Se todo mundo conhece as regras e o juiz aplica essas regras de forma justa para os dois times, mesmo quem perde acaba aceitando a derrota. O processo judicial funciona de um jeito parecido. A justiça do procedimento acaba validando o resultado. E o que faz um processo ser justo, afinal? São basicamente estes 4 elementos essenciais: o devido processo legal, que protege os direitos básicos de todo mundo; a participação, que garante que todas as vozes sejam ouvidas; a publicidade, que assegura a transparência; e, muito importante, a exigência de que a decisão seja fundamentada, para impedir que o juiz decida só por capricho. Mas, claro, só seguir as regras do jogo não é tudo. A decisão também precisa fazer sentido, e isso nos leva direto para o nosso segundo pilar, a legitimação pela razão. Aqui, o foco muda do como se decidiu para o porquê se decidiu daquela forma. Uma decisão ganha legitimidade quando os argumentos são lógicos, são compreensíveis e permitem que qualquer pessoa possa seguir a linha de raciocínio, mesmo que não concorde com a conclusão final. É como numa boa conversa, sabe? 2 pessoas podem começar discordando, mas um argumento lógico e bem construído pode convencer ou, no mínimo, mostrar que a outra conclusão é racionalmente defensável. É a força da razão que legitima a decisão. Vamos pegar como exemplo um argumento sobre o casamento igualitário. A estrutura é puramente lógica. Veja bem, não se baseia na opinião pessoal do juiz, mas numa dedução a partir de princípios que já estão na Constituição. Isso torna a decisão transparente e, por consequência, legítima. Certo. Mas e a questão democrática? Onde entra o povo nisso tudo? Como é que um juiz que não foi eleito se conecta com a vontade popular? Isso nos leva ao terceiro pilar. A questão é que o juiz não tem um poder que é dele mesmo. O poder que ele exerce é, na verdade, delegado. E delegado por quem? Pelo povo, através do documento que o próprio povo estabeleceu como sua lei suprema, a Constituição. Se a gente olhar o caminho que o poder faz, fica bem claro. O poder flui do povo para a Constituição, por sua vez, autoriza e, ao mesmo tempo, limita o poder judiciário. O juiz está lá no final dessa corrente, ele não está no topo. E, claro, existem salvaguardas para garantir que isso funcione. O juiz age como um representante, ele não pode ultrapassar os limites da Constituição. E suas decisões estão sujeitas a críticas, a recursos e podem até mesmo ser revertidas por uma mudança na própria Constituição. A Constituição, portanto, é a peça-chave. E isso nos leva ao nosso último pilar, que meio que amarra todos os outros: a legitimação constitucional. Vamos pensar na Constituição como se fosse uma jaula. Ela não apenas dá o poder ao judiciário, mas também o limita de forma muito estrita. O poder do juiz só é legítimo porque ele opera dentro desses limites que são muito bem definidos. E quais seriam as barras dessa jaula? São os princípios mais básicos do sistema. Os direitos fundamentais são um limite absoluto. A separação de poderes impede que o juiz comece a governar. E o próprio poder judiciário só existe porque a Constituição o criou em primeiro lugar. Então, no final das contas, quando a gente junta tudo isso, o que temos é um sistema bem robusto de legitimidade.
O processo garante justiça e transparência. A razão permite o controle intelectual das decisões. A conexão democrática assegura a representação da vontade do povo. E os limites da Constituição garantem o equilíbrio de poder. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final para reflexão. Se um sistema judiciário é transparente, é racional, tem um fundamento democrático e é estritamente limitado pela Constituição, será que a falta de uma eleição direta realmente compromete sua legitimidade? Como vimos hoje, a resposta é bem mais complexa do que um simples sim ou não. Obrigada pela companhia.